Cartódromo de Fátima recebeu a terceira prova do Campeonato Nacional de Supermoto. Após as habituais verificações técnicas que aconteceram logo ao início da tarde, arrancaram depois os treinos livres e logo a seguir os treinos cronometrados. As corridas propriamente ditas começaram já ao final do dia. Os primeiros pilotos em pista foram os da classe R12. Ao todo, 13 concorrentes, 9 na vertente masculina e 4 na competição feminina. Em Porto Alegre, na segunda etapa do campeonato, Beatriz Patrício e Fernando Santos tinham dividido o protagonismo, conquistando um triunfo cada. Em Fátima, o pelotão voltou a contar com as presenças de Vasco Camoesas e Alexandre Cabá, que tinham estado ausentes na prova anterior. E ambos fizeram questão de ser protagonistas, como vamos ver mais à frente. Nesta primeira manga das R12 e no quadro feminino, a vitória foi para Beatriz Patrício. Tirando a primeira manga da primeira prova em Santo André, a Husqvarna Rosa tem sido rainha. Beatriz Patrício voltou a destacar-se e a garantir os 25 pontos do triunfo, com Rafaela Peixoto a ser segunda, Bruna Patrício a terceira e Márcia Reis a ficar no quarto lugar. Na vertente masculina, Vasco Camoesas ditou leis. A Maxon, com o número 19, raramente deu hipóteses à concorrência, apesar da forte oposição de Alexandre Cabá. Após a ausência em Porto Alegre, Camoesas regressou em grande estilo e conquistou a segunda vitória em 3 mangas, que já participou neste troféu. Neste grupo da frente andaram também e sempre Tiago Pires e Fernando Santos. Em estreia esta época, Tiago Pires, aos comandos de uma MTR, mostrou um andamento muito interessante e que lhe permitiu intrometer-se na luta pelos lugares cimeiros nesta primeira manga. Já Fernando Santos queria procurar maior regularidade depois de 2 sextos lugares em Santo André e uma vitória e um não pontuável em Porto Alegre. No final desta primeira corrida, triunfo para Vasco Camoesas, logo seguido da KTM, conduzida por Alexandre Cabá. Tiago Pires em MTR foi terceiro e Fernando Santos numa YCF Honda garantiu a quarta posição. Muito público esteve presente neste Fun Park em Fátima para acompanhar a terceira etapa do Campeonato Nacional de Supermoto. 7 pilotos presentes na classe de Mini Supermoto, onde Adelino Patronilho e David Dias têm vindo a mostrar argumentos fortes na luta pelos primeiros lugares. Ambos aos comandos de motos Husqvarna fizeram questão de, em Fátima, confirmar essa tendência logo na primeira manga. Logo após a partida, a Husqvarna de David Dias, com o número 17, foi para a frente da corrida. O jovem piloto gaiense, com um ritmo muito forte, foi deixando os adversários para trás. Alexandre Cabá, com o número 7, e Adelino Patronilho, com o número 36, eram quem mais tentava manter o contacto com a liderança da prova. Cabá acabaria por garantir o terceiro lugar nesta primeira corrida do dia. O piloto da KTM tinha falhado a segunda prova em Porto Alegre, depois de ter conquistado um primeiro e um segundo lugar na ronda inaugural em Santo André. Voltou agora em bom plano ao Nacional de Mini Supermoto. Já Adelino Patronilho seria segundo, logo atrás do vencedor, amealhando 20 pontos para a conta pessoal no Nacional. Tirando a primeira manga da primeira prova da temporada, em que foi terceiro, Adelino tem levado sempre a sua Husqvarna a um dos 2 primeiros lugares. David Dias, que tinha saído da pole position, era o primeiro a ver a bandeira de xadrez e a somar os 25 pontos do triunfo. Recuperava algum terreno ao atual líder do troféu, Adelino Patronilho. 9 pontos era nesta altura a distância que separava os 2 primeiros da classificação geral de Mini Supermoto. Depósitos cheios de confiança para os 14 pilotos que alinharam na prova de Supermoto. Como sempre, Sérgio Rego, atual detentor do título e dominador nos últimos anos da classe rainha desta modalidade, era o favorito ao triunfo. Mas Sebastian Gil, o segundo classificado do campeonato, estava ali à espreita para tentar aproveitar algum eventual deslize do campeão. Grelha de partida muito bem preenchida, numa modalidade cada vez mais apreciada e que, como já dissemos antes, levou muita gente ao Cartódromo de Fátima.
O estilo de condução mais agressivo e espetacular em alguns momentos faz as delícias do público, que tem respondido sempre em bom número nestas primeiras 3 etapas do Nacional de Supermoto. Início da corrida com Sérgio Rego e Sebastián Gil, desde logo a assumirem os 2 primeiros lugares, mas com Afonso Cruz a parecer não querer perder o contacto com o duo da frente. Depois de um mau arranque de época em Santo André e uma prova inconstante em Porto Alegre, o piloto com o número 136, aos comandos de uma KTM, surgiu em boa forma em Fátima. Afonso Cruz esteve sempre intrometido na luta pelos primeiros lugares e a pressionar quem estava mais à frente na classificação. Sebastián Gil, como habitualmente, dividia com Sérgio Rego as despesas de impor o ritmo na prova. Quarto classificado do campeonato na última temporada, o piloto do clube motorizado do Troço, Team Motogalos, pretende este ano ver a sua KTM num lugar mais alto no final do Nacional. Além deste trio, Luís Ferreira com o número 2, André Pires com o 14, Martim Marco com o 15 e Filipe Marques com o número 9 também animaram esta primeira manga de Supermoto. Depois do pódio, foram eles que ocuparam os 4 lugares seguintes, sempre focados em tentar chegar mais acima na classificação no final da manga. Lá na frente, e apesar da oposição de Sebastián Gil e Afonso Cruz, Sérgio Rego garantiria os 25 pontos da vitória. O atual campeão alargava assim para 5 o número de triunfos consecutivos em mangas do Nacional de Supermoto esta época. Sérgio Rego ganhou todas as corridas que se realizaram até agora. Sebastián Gil tem sido uma espécie de eterno segundo nas 3 provas já realizadas. A exceção foi na jornada de abertura em Santo André, onde cedeu essa posição a Nuno Rego, que terminou na 2ª posição. Fechadas as contas desta primeira manga, faltava perceber como se iriam adaptar os pilotos à 2ª corrida, prova que se iria realizar já em período noturno. A segunda e última corrida do dia das 3 classes tinha esse aliciante extra. Já sem o sol presente e com a noite a cair em Fátima, os pilotos de R12 voltaram à pista. E a largada foi clara. Haveria um novo duelo pela liderança e pela vitória entre Vasco Camoesas e Alexandre Cabá. Os 2 pilotos entraram logo lado a lado na primeira curva. Ligeiramente atrás, Tiago Pires, com o número 11, era quem mais mostrava querer intrometer-se naquela espécie de luta privada entre Camoesas e Cabá. Na vertente feminina, percebia-se também a vontade clara de Beatriz Patrício em repetir o triunfo da primeira manga. À medida que no cartódromo de Fátima a corrida ia avançando para o final, mais se acentuava uma luta praticamente ao centímetro pelo primeiro lugar. A Maxon de Vasco Camoesas e a KTM de Alexandre Cabá estavam quase sempre lado a lado. Na competição feminina, Beatriz Patrício deixava a concorrência para trás e acumulava mais 25 pontos no troféu. Tem agora um total de 145, mais 40 que Bruna Patrício, que terminou esta segunda manga no 2º lugar. Vasco Camoesas garantiu mesmo a vitória nesta corrida e celebrou de forma efusiva, e o caso não era para menos. Com os 50 pontos ganhos em Fátima, saltou para a frente da classificação geral, com 95 pontos ao final de 3 provas. Com a ajuda lunar da iluminação, voltaram depois à pista 7 pilotos para a segunda corrida de Mini Supermoto. Numa fotocópia da primeira manga, David Dias de imediato assumiu a liderança da prova. A vantagem que foi ganhando sobre a concorrência, sobretudo de Adelino Patronilho e Vasco Monteiro, permitiu-lhe gerir com tranquilidade o primeiro lugar. Alexandre Cabá no 4º lugar ia tentando aproximar-se e sonhar ainda com uma presença no pódio. No final, vitória clara de David Dias. Num dia perfeito, ganhou as 2 corridas em Fátima e soma agora um total de 116 pontos. Conseguiu reduzir a distância para o líder deste troféu, que é Adelino Patronilho. Apenas 5 pontos separam os 2 primeiros da classificação geral, que prometem luta até ao final da temporada. Vasco Monteiro e Alexandre Cabá somaram um total de 29 pontos nesta terceira prova da época e ocupam o 3º e 4º lugares da geral, com 78 e 74 pontos, respectivamente.
Para fechar um dia de belo espetáculo, faltava apenas a segunda manga da classe rainha de Supermoto. Logo na partida, Sérgio Rego e Sebastian Gil pareciam ter uma corda a juntar as duas motas. A Husqvarna e a KTM estiveram lado a lado na luta pela liderança. O atual campeão, Sérgio Rego, ganharia depois alguma vantagem sobre Gil, que parecia ter o segundo lugar controlado. Na terceira posição, Afonso Cruz, com o número 136, preparava-se para conseguir a prova mais conseguida da época. Garantia o terceiro lugar em Fátima e assumia o quinto lugar do campeonato. Tal como tinha acontecido na primeira manga, Luís Ferreira, Filipe Marques e André Pires também tinham boa prestação em pista. Sérgio Rego era o primeiro a cortar a meta e a somar a pontuação máxima. O campeão em título continua a não dar qualquer hipótese aos rivais. Lidera destacado o campeonato, onde soma 150 pontos ao fim de 3 provas. A próxima etapa realiza-se em Vila Nova de Poiares. É uma experiência diferente, já que a luz do dia é totalmente diferente que à noite. Mas correu bem, conseguimos ganhar as duas mangas, acho que melhor não se podia pedir. Também desejar as melhoras aos colegas que não podem estar aqui, que estão lesionados, ao Eduardo, ao Nuno Rego e ao Inácio Tirado, e espero voltar a vê-los o mais rápido possível para podermos dar gás. O Campeonato Nacional de Velocidade cumpriu a primeira de 2 rondas no Algarve, com as temperaturas elevadas e cerca de 8 dezenas de pilotos a marcarem a primeira de 2 provas do Nacional de Velocidade, agendadas para o Autódromo Internacional do Algarve. Com os seus 4.592 metros, o circuito às portas da cidade de Portimão recebeu, uma semana depois do FIM Júnior GP, os pilotos do campeonato interno, uma ronda do campeonato onde os principais protagonistas estiveram em destaque e assinaram presenças no pódio ou vitórias. O pelotão mais preenchido do fim de semana colocou em pista os pilotos da Naked e também da Taça Luís Carreira. João Curva, cada vez mais em sintonia com a BMW S1000R, colocou a fasquia elevada ao conseguir rodar no segundo 53 num ondulante traçado algarvio, registando o melhor tempo de qualificação de 1 minuto 53.6, conseguindo a sua segunda pole position da temporada, à geral e, claro, na sua classe TRB1. Com o arranque da primeira corrida, foi notória a luta que se antevia entre João Curva e a sua BMW S1000R, Frederic Bottolieri numa Triumph Street Triple 765 e Paulo Vicente na sua BMW M1000R. Frederic Bottolieri pilotou de forma magistral e no limite, e apesar de estar sem quick shift, consegue mesmo vencer a corrida à geral, para além da classe TNB2, relegando João Curva para segundo lugar, a escassas 139 milésimas. Paulo Vicente cortou a meta em terceiro, a mais de 12 segundos dos dois da frente.
No domingo, a história parecia querer repetir-se. Bottolieri e Vicente saem na frente, mas é o francês que assume a liderança da corrida. João Curva tenta aproximar-se, mas tem uma queda que o fez perder o segundo posto. Ainda voltou à corrida para acabar num honroso 13º lugar. Frédéric Bottolieri levou a sua Triumph ao limite e deixou o segundo classificado a mais de 25 segundos. O terceiro foi, desta vez, Rodrigo Amaral, na sua Honda CBR 1000RR, o piloto da classe Open da Taça Luís Carreira. Ficou a 32 segundos do primeiro lugar. No cada vez maior e mais animado pelotão das Naked, João Curva foi o vencedor nas TNB1, no sábado na frente de Paulo Vicente e Luís Franco. No domingo, João Curva não conseguiu replicar a vitória e a primeira posição ficou nas mãos de Paulo Vicente, na frente de Luís Franco e Ricardo Pires. Nesta NB2, Frédéric Bottolieri venceu no final da dezena de voltas em ambas as corridas, terminando sempre na frente de Romain Berton e Marcos Leal. Rodrigo Amaral, Augusto Machado e Bernardo Vilar foram os pilotos do pódio na LC Open em ambos os dias e por essa mesma ordem. Também já com os respectivos troféus. Nas SSR foi Márcio Silva o único na linha de meta no sábado, e no domingo a primeira posição foi para Raul Felgueiras, na frente de Márcio Silva. No igualmente competitivo pelotão das duas classes da Copa Dunlop Motoval, o pódio em ambos os dias foi o mesmo para a classe 1. Vitória de Bernardo Aguiar do Motoclube Loulé com uma Yamaha R6. Ricardo Rodrigues em moto idêntica o segundo. E Sérgio Farrardo numa Suzuki GS XR 750 a ser terceiro. Na classe 2, o vencedor foi Ruben Macuá em ambos os dias, a comprovar o bom momento do destemido piloto da Suzuki GSX-R 1000, que deixou a mais de 3 segundos e meio Nelson Cruz numa Yamaha R1 no primeiro dia e a 2,6 segundos Hugo Lopes, que tinha sido terceiro no dia anterior. Nelson Cruz, o segundo classificado de sábado, teve uma queda na curva Craig Jones depois de um toque, o que acabou com as aspirações do piloto da Motogalos na segunda corrida. O lugar mais baixo do pódio nesta classe acabaria por ser para Rafael Ribeiro, da Elite Racing Team. Nas Super Sport 300 foram 10 os pilotos em pista e foram 2 os vencedores. Com tudo a ser decidido nos derradeiros metros de corrida no sábado, foi Tomás Alonso quem registrou a sua terceira vitória consecutiva, ao cruzar a linha de meta com 2 segundos de vantagem face a Diniz Borges. Isto depois de um intenso duelo, onde esteve igualmente envolvido o australiano Varis Fleming, a alinhar aqui com as cores de uma equipa espanhola para ser terceiro na linha de meta. Sabia que ia ser muito difícil, portanto as primeiras 5, 6 voltas estive ali em luta com alguns outros pilotos. Felizmente consegui concretizar o meu plano, que era ir embora. Ganhámos a corrida, portanto muito feliz por isso e confiante para a corrida da manhã, que o plano será com certeza o mesmo. Para entregar os troféus, e começando pelo diretor de equipa Alberto Pirinis Borges e Tomás Alonso. Mais atrás assistia-se a outra luta intensa pelo quarto posto. Cameron Rende, Vasco Camoesas e Martim Jesus viriam a acabar por esta ordem, quarta, quinta e sexta posições, mas não sem antes uma constante troca de lugares durante as 12 voltas ao circuito de Portimão. A segunda corrida foi novamente fervorosa,
com os mesmos 3 protagonistas na frente, a dominar as operações, e tudo se decidiu mesmo sobre a linha de meta. Com Varis Fleming a vencer com apenas 212 milésimas sobre Tomás Alonso e 231 milésimas para Diniz Borges, desta feita o terceiro classificado. No quarto posto ficou Cameron Rende, na frente de Martim Garcia. O piloto da Coil Racing Team alcançou assim o top 5, melhorando o desempenho do dia anterior, onde não foi além do 7º lugar. Diniz Borges continua como comandante do campeonato com 31 pontos de vantagem sobre Tomás Alonso e 44 para Martins Jesus. Foi um fim de semana bastante positivo. Infelizmente agora na segunda corrida não consegui ficar um pouco mais à frente porque estava bastante vento na última curva. Infelizmente durante todas as voltas a moto não me derrapou e por acaso na última volta, na última curva, infelizmente acabou por derrapar e acabando assim por não ficar mais à frente. Estava bastante vento, as nossas motas acabam por não andar tanto e precisamos bastante do cornar. E tentei utilizar essa técnica, infelizmente não resultou devido a um pequeno erro que me acabou por estragar a corrida, mas foi uma corrida bastante positiva. O fim de semana também continuo na liderança do campeonato e agora é gerir. Ao contrário das 300, que tiveram 2 vencedores distintos nas Moto 5 e Moto 4 que competem em conjunto, os vencedores foram os mesmos em ambos os dias de competição. Lourenço Vicente venceu ambas as corridas nas Moto 5. No primeiro dia, na frente de Thierry Fleming, com apenas 192 milésimas de segundo, a separar ambos os jovens pilotos. Diferença essa que foi também reduzida 292 milésimas no final das 9 voltas, no segundo dia de competição. O meu fim de semana foi positivo, sempre em todas as sessões primeiro, menos nos treinos livres, porque tivemos um problema técnico com a moto. Nos cronometrados de ontem foi positivo, estava à espera de mais, mas não tive os treinos livres para rodar. Então foi direto literalmente para a qualificação. Fiz ontem uma boa corrida, hoje igualmente. Hoje na qualificação melhorei os meus tempos e estou contente. E queria agradecer aos meus patrocinadores, em especial à Liquimoli, à Sakiemi e à Diritécnica. No sábado foi Martim Lourenço o terceiro e no domingo o degrau mais baixo do pódio foi ocupado por Guilherme Moreira. Nas Moto 4, Alexandre Cabá venceu em ambos os dias. Bateu o estreante em Portimão Tiago João, isto no sábado, por quase 16 segundos. E no domingo, na frente de Gonçalo Santos, com quase 18 segundos de diferença. Um dia onde Tiago João não terminou com problemas na sua moto. Sim, foi bastante positivo para mim. Quero agradecer a todos os meus patrocinadores por me darem uma força e foi bastante positivo. Nas contas dos campeonatos, Lourenço Vicente soma e segue invicto na liderança das Moto 5, sendo Cabá o comandante das Moto 4. Nas duas classes maiores do campeonato, as Superbike e Superstock 600, o nome dos vencedores foi o mesmo em ambos os dias. Com 6 pilotos na classe rainha, Ivo Lopes, que sem surpresa conquistou na qualificação a pole, com um tempo de 1 minuto 44 no primeiro dia e um fantástico 1 minuto 43.7 no segundo. Ivo dominou em ambas as corridas, sem contestação por parte dos rivais, e no final das 15 voltas realizadas no sábado, fechou a corrida com quase 53 segundos de vantagem sobre Romeu Leite. E mais de 1 minuto sobre Ricardo Lopes, o terceiro classificado. No
Autódromo Internacional do Algarve, Ivo Lopes. Foi gerir um bocado, entender, tentar mudar algumas coisas, a ver se aprendo algo novo e tento sacar algo de maneira diferente, entender algo melhor. Nas últimas voltas eu poderia ter rodado o ritmo todo em 44, mas nas últimas voltas apertei um bocado só para ter claro que era possível. Mas é possível rodar muito mais rápido, mas hoje era um dia de muito vento, tínhamos de ter muita caução. O calor nem sempre é um problema, agora rajadas de vento sim, ainda mais numa pista que é uma montanha russa e tem partes que baixa e que sobe e o vento aparece sem a gente dar conta, e é por isso que temos de ter muito cuidado e esperemos que amanhã não esteja tanto vento, ainda não reparei, mas o calor não é um problema. Sim o vento, vamos tentar fazer uma melhor volta na qualificação de amanhã de manhã e ver se conseguimos baixar ao segundo 43, que é o objetivo, e depois em corrida terminar. O algarvio Miguel Romão, da Elite Racing Team, foi o quarto, na frente de Tiago Morgado, da Pequeno Motos Racing Team, ambos em Yamaha R1. Nas Superstock 600 foi Pedro Fragoso, da equipa Stan dos Putos Racing Team, quem ditou a lei em ambos os dias, vencendo sempre na frente de Gonçalo Ribeiro. No primeiro confronto com mais de 16 segundos de vantagem e no dia seguinte com quase 20 segundos. Houve apenas alteração no terceiro classificado, sendo que no sábado foi Tomás Silva quem ocupou essa posição. A receber também o seu troféu, salva de palmas para os três. E no domingo foi Isaac Rosa a subir ao degrau mais baixo do pódio. Pedro Fragoso. Foi um fim de semana bom, conseguimos qualificar as duas qualificações em primeiro e acabar as corridas também em primeiro. Foi um fim de semana onde me senti forte, que cheguei e consegui ser rápido logo. Gosto da pista e foi muito boa a corrida e estamos cá daqui a 3 semanas. Novamente com os termómetros a marcarem temperaturas acima dos 30 graus, a segunda corrida foi também dominada por Ivo Lopes na sua BMW 1000RR, fazendo desta feita a melhor volta em 1 minuto 44.1, menos meio segundo do que no dia anterior, e na bandeira de xadrez foi quase com 56 segundos de vantagem que bateu Ricardo Lopes, desta feita melhor que Romeu Leite, que fechou o domingo de corridas no degrau mais baixo do pódio. Correu bastante bem o ritmo de corrida, rodei muitas voltas em 44, para o final a passar alguns atrasados, perdi algum tempo, mas foi um ritmo bom e o mais importante é esse. Nos quarto e quinto lugares, nada de novo, Miguel Romão voltou a ser quarto com mais de 20 segundos de vantagem para o quinto, que foi novamente Tiago Morgado. Nas contas do campeonato, Ivo Lopes mantém a primeira posição invicto. Pedro Fragoso é líder nas 600, agora com 25 pontos de vantagem sobre Gonçalo Ribeiro. Nota ainda para a presença dos pilotos da Dunlop RR Cup, que vieram de Espanha para uma animada corrida no Autódromo Internacional do Algarve, e onde venceu David Iglesias após 12 voltas realizadas no domingo, debaixo de temperaturas muito elevadas. A caravana da velocidade vai regressar novamente ao Algarve e ao Autódromo Internacional para a terceira ronda do campeonato, naquela que será a segunda e última visita ao autódromo mais a sul do país.